18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos. Boa noite pra você e boa noite para você, Cid Soares. Boa noite, vamos começar mais um 18 horas. Bem-vindo, você que já nos acompanha e nos dá essa caroninha aí todas as noites. Seja bem-vindo. Começa agora mais um 18 horas. Vamos lá, Carlão. Começando com os destaques de hoje do 18 horas. Polícia Federal faz Operação Cartel Zero para investigar prática de cartel, que é a combinação de preços pelos postos de combustíveis de Manaus. Polícia prende dupla suspeita de assassinar vigilante do shopping aqui em Manaus. Alessandra Campelo assume presidência do Diretório Estadual do Podemos no Amazonas. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, lança em São Gabriel da Cachoeira a primeira Constituição traduzida para a língua indígena. Muito bem, 6 horas e 4 minutos. Você era o melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 com os destaques desta quarta-feira, 19 de julho de 2023, no ar para você. Mais uma edição, todas 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora são 6 e 4 e olha só, hein? Hoje teve mais uma operação da Polícia Federal em Manaus e desta vez o alvo são postos de combustíveis que estão abusando. Agentes da Polícia Federal foram em vários postos da cidade em buscas aí de provas que indiquem a prática de cartel quando empresas fixam preços iguais para evitar a concorrência e terem lucros bem mais altos. Essa prática, inclusive, é proibida por lei, Cid Soares. Carlão, e é muito antiga, prática antiquíssima aqui em Manaus, por falar nisso. Prova é que não vai faltar, porque já está mais do que provado que os postos de combustíveis aqui de Manaus atuam realmente como cartel. Manaus hoje tem a segunda gasolina mais cara do país e na maioria dos postos o preço é o mesmo. Ou seja, R$ 6,29, isso não é normal, é prática de cartel. É muita coincidência, né? Nós estamos aqui com o André Meirelles, que vai falar aí sobre essa operação que é a Operação Zero. O nome já diz tudo, Cartel Zero, não é isso? André Meirelles, que está aqui conosco ao vivo e em cores. Boa noite, André. É isso mesmo, Carlão, Cid Soares, muito boa noite para vocês. Boa noite também a todos que estão ligados aqui na 100.7 Rádio Mix. Isso mesmo, agora a bronca passa a ser da Federal, né? Da Polícia Federal. Bronca Federal. Exatamente. Inclusive, nessa operação de hoje, a Cartel Zero, aí, que foi denominado o nome da operação, a própria Polícia Federal disse que os postos de combustíveis analisados são de diferentes franquias e selecionados assim aleatoriamente. Não teve uma combinação, não teve nenhum aviso prévio para que fosse feito essas fiscalizações nos postos de combustíveis, juntamente com a ANP, com o PROCON aqui do Amazonas também, e a Polícia Federal, que também estiveram nessa operação. Eles utilizaram a técnica de amostragem para avaliação dos postos. Essa operação a Cartel Zero foi realizada exatamente com o objetivo de coibir essa prática de combinação de preços aqui na capital. Essa prática ela configura como o acordo entre as empresas e, segundo a polícia, isso é com o objetivo de fixar o preço ou quantidade dos produtos e serviços, limitando assim a concorrência. Essa operação é voltada na investigação sobre os delitos econômicos que podem ser compreendidos em sentido mais abrangente, como todas as condutas que prejudicam o desenvolvimento do livre comércio, a produção de circulação de bens e também de serviços à livre concorrência. Inclusive, a previsão de crimes econômicos, isso na legislação brasileira, visa coibir práticas que podem gerar vantagens desleais a determinada sociedade ou grupo societário que se beneficia da ilegalidade, para aumentar os lucros e dominar o mercado. Tem a lei que é a 8.137/90, ela define os crimes contra a ordem econômica, tratando basicamente das práticas de abuso do poder econômico, uma denominação de mercado ou eliminação total ou parcial da concorrência. Mas só que qualquer forma de ajuste ou acordo entre empresas caracteriza-se aí como crime contra a ordem econômica. Vale ressaltar aqui também que a concorrência pode ser definida como processo pelo qual os agentes econômicos disputam entre si parcelas de mercados através de preços mais atraentes, aquela
qualidade de produto ou serviços e inovação. Nesse tipo de criminalidade, há a formação de cartéis, ajustamento de preços em prejuízos de consumidores e empresários que se comportam dentro da legalidade. Só que essas tais práticas terminam por gerar o aumento de preços, uma vez que elimina a livre concorrência e acaba prejudicando os pequenos e médios empresários. Inclusive, para quem pratica esse tipo de crime, a pena para o crime é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. E isso que a Polícia Federal, em parceria aí com a ANP e também com o PROCON aqui do estado do Amazonas, fizeram durante esta operação hoje. Se encontrarem aí mais ilegalidades, pode ser que muita gente acabe presa aí, Cid Carlão. A gente também tem aí a fala, né? Vamos preparar a fala aí para ouvir o delegado da Polícia Federal, que ele também é o coordenador da operação, o Tiago Monteiro, esteve hoje na operação de hoje. Vai falar um pouco como é que foi essa operação. Vamos ouvir. A Polícia Federal realizou a Operação Cartel Zero em conjunto com esses dois órgãos aqui, no sentido de tentar entender e verificar a prática e as demandas, atender as demandas da sociedade, no sentido de a formação de cartel na cidade de Manaus. Causa uma estranheza, né, as diversas formas de aquisição aqui no âmbito do estado, mas o preço normalmente do combustível é sempre o mesmo. Deste modo, né, o superintendente, em conjunto com esses dois órgãos aqui, assumiu a responsabilidade de lançar uma operação, a gente fazer uma investigação, conhecer sobre esse objeto e, se for necessário, a gente vai passar uma investigativa, fazer a instalação de inquérito para coibir essa prática. Importante mencionar que a participação desses órgãos aqui hoje vai ser de suma importância para quê? Para subsidiar uma possível investigação e um entendimento com relação ao que está sendo apurado. A gente, além desses órgãos aqui, a gente pretende trazer também, até para complementar essas investigações, a Receita Federal, o Ministério Público Federal, solicitar a ajuda desses órgãos, o CAD também, para entender como é que será essa sistemática de aquisição aqui, e caso realmente haja indício da prática desse crime, será dado devido tratamento para a instalação de crédito, de que as investigações serão sobre fluxo aqui dentro da Polícia Federal, sempre com a participação e todo o procedimento pautado por esses órgãos que nos auxiliam, que são os órgãos que são pela parte administrativa e fiscalização. 18 horas. A gente ouviu aí o delegado da Polícia Federal, que é o Tiago Monteiro, ele que foi o coordenador desta operação Cartel Zero que aconteceu hoje aqui na cidade de Manaus. Essa operação aconteceu aí por conta de muitas denúncias também que chegaram aqui no PROCON do Amazonas. E para o diretor-presidente do PROCON Amazonas, o Jalil Frache, muitas vezes há uma diferença muito pequena no preço praticado de um posto de combustível para o outro. E isso aí acaba ocasionando na reclamação dos consumidores, e a gente está falando especificamente aqui de Manaus, na capital. Por isso, a fiscalização verifica se o valor definido nas bombas é afetado por outros fatores. Vamos ouvir Jalil Frache. A operação consiste na fiscalização dos postos e todos aqueles agentes econômicos que estão na cadeia de comercialização do combustível e que têm influência no preço final do consumidor que paga. No que compete ao PROCON, o órgão de defesa do consumidor está aqui para proibir abusos, colher informações e subsidiar aqueles órgãos que precisam dessas informações para dar andamento às suas investigações e dar mais resultado à população amazonense. Hoje é um dia histórico, é a primeira vez que o PROCON Amazonas, a Polícia Federal e a ANP estão realizando operações conjuntas com o mesmo objetivo, que é garantir direitos à população amazonense. 18 horas. Veio aí o diretor-presidente do PROCON aqui no Amazonas, Jalil Frache, falando aí sobre esta operação que foi feita também juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Inclusive, o chefe de fiscalização do núcleo regional da ANP, o Leônidas Vilhena, também falou sobre essa participação, porque a ANP também foi um conjunto entre os três, também estiveram nessa operação de hoje. Vamos conferir também. Nossa participação hoje veio colaborar com as ações. Nossas equipes realizaram testes de qualidade de combustíveis fiscalizados, estão comercializados, assim como a verificação do estado das bombas abastecedoras. Esses dois quesitos, a ANP atestou conformidade dos equipamentos e a qualidade dos combustíveis. Por outro lado, também nos coube realizar
o levantamento das margens de comercialização dos combustíveis e realizar a troca dessas informações tanto com a Polícia Federal e com o PROCON do Amazonas, para que esses dados sejam tratados posteriormente e os desdobramentos sejam realizados de modo posterior. 18 horas. Isso aí, a gente ouviu o chefe de fiscalização do núcleo regional da ANP, Leônidas Vilhena, falando aí sobre a fiscalização também foi feita sobre a qualidade aí dos combustíveis, como gasolina, que é feito o teste para ver se não tem alguma adulteração, o estado das bombas, como é que tá ali, claro, o porquê o aumento desses preços aí. E todo esse material coletado vai passar por investigação e eles terão um resultado. Inclusive também a gente tem uma informação que se o próprio consumidor pode denunciar, caso veja alguma irregularidade nesses postos de combustíveis aqui na capital, qualquer tipo de crime, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON do Amazonas. O PROCON tem as redes sociais que você pode acessar lá, também tem os números oficiais. É bom que você anote aí para não cair tipo de golpe, que está acontecendo muitos golpes, né? Então 0800 092 1512 ou 3215 4009, esses são os dois números dos contatos oficiais aí do PROCON Amazonas para que você possa denunciar qualquer tipo de situação que você vê, alguma suspeita, né? Qualquer tipo de fraude. Cid, Carlão. Valeu, André, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no 18 horas e esse assunto é de extrema importância, né? Inclusive essa prática de combinação de preços pelos postos de combustíveis em Manaus é antiga, como o Cid já falou, como o André falou, e nenhum órgão de controle até hoje, né, conseguiu combater efetivamente a esse processo. Já tivemos, né, Cid, já tivemos até CPI na Câmara e na Assembleia que acabaram, né, infelizmente em pizza, e os postos continuaram livremente atuando como cartel e continuam. Fixam os preços que querem e por isso Manaus tem hoje, Cid e ouvintes, a segunda gasolina mais cara do país. Se o povo realmente deixar aceitar isso, vai ficar assim mesmo. Ninguém faz nada, ninguém grita mais, tem dinheiro para pagar, né? Tá dando, então bora. Isso aí, né, porque temos o campus de Urucu, né, onde temos uma produção grande de petróleo, e por Manaus ser uma das capitais que tem uma refinaria. Sim. Nada disso impede que tenhamos a gasolina R$ 6,29, que é um absurdo, né? Enquanto outras cidades onde não há produção de petróleo, onde não há refinaria, o preço do litro da gasolina é muito mais barato que Manaus. Bom, só este ano a gasolina no Amazonas já aumentou 25,7%, enquanto no Piauí, por exemplo, o aumento foi de apenas 2,2% e na Bahia 5,6%. Está mais do que claro que os donos de postos estão agindo de forma coordenada para aumentarem abusivamente os lucros, sem que os consumidores tenham qualquer alternativa para buscar aí preços mais em conta. Não tem ali, se for no outro é o mesmo preço. O preço é o mesmo em todos os postos e quando há diferença é de apenas 1 ou 2 centavos, que você não vai ficar procurando, né, Cílio? Eu vou ali que está 2 centavos mais barato, é brincadeira. Claro. Prática de cartel, isso aí caracteriza, né? Se duvidar, tem até um grupo de WhatsApp para combinar preço. Bom, mas agora a bronca ficou grande, né? Quem vai fiscalizar é a Polícia Federal e não mais os deputados, alguns deles aí, donos até de postos de gasolina, que fica bem mais tenso o negócio. Não mais os vereadores que atuam em favor dos donos dos postos, o que é uma vergonha, né? A prática de combinação de preço é ilegal, é crime, e a Polícia Federal certamente vai enquadrar esses empresários que agem de forma desonesta, é o que a gente espera. É o que a gente espera realmente, Cid, dessa operação Cartel Zero, que vem da Polícia Federal, que resulta aí que esperamos que resulte, é claro, na redução dos preços, que é o que importa, que é o que interessa e o que é que nós estamos buscando. Não dá mais para continuar pagando aí a gasolina mais cara, R$ 6,29 o litro da gasolina comum aqui em Manaus e até R$ 8,00, hein, Cid, no interior do estado. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, 2 homens foram presos suspeitos da morte do vigilante Elias Pinheiro Ladislau no Manauara Shopping. Mas o que chama mais atenção é que em menos de 48 horas, 2 vigilantes foram mortos e tiveram suas armas roubadas por criminosos. Em Manaus tá feia a coisa. Os casos acenderam aí um alerta entre vigilantes sobre a falta de segurança aqui na capital.
A repórter Nathalie Moraes conversou com o presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, o Aldeli Bernardo, e traz agora os detalhes. Confira, Nathalie, é com você. 2 homens foram presos na noite desta terça e madrugada de quarta-feira, suspeitos da morte do vigilante Elias Pinheiro Ladislau no Manauara Shopping na última segunda-feira. Um dos suspeitos foi preso no bairro Novo Reino, na zona leste aqui da cidade. Com ele, foi encontrada 2 armas de fogo, sendo uma a que havia sido roubada do vigilante depois de ser assassinado. O outro preso foi encontrado em um sítio da família em um trecho da rodovia BR-174, que liga a Manaus a Boa Vista. Denúncias anônimas ajudaram a encontrar os suspeitos. Segundo o capitão Lion, que coordenou a operação, o suspeito já pretendia fugir aqui do Amazonas. Primeiro, a gente conseguiu capturar na noite de ontem, que era o Michel, né? Ele estava participando diretamente no latrocínio, ele era um dos 3 que estava dentro do carro, né? Esse veículo que foi utilizado para cometer esse crime. Então ele já estava escondido, né? Homiziado, né? Nessa área rural, que era o sítio da família. A família estava dando abrigo para ele. Aí possivelmente ele já iria sair da cidade de Manaus. Ele foi preso na noite de ontem, né? Então em diligências daí a equipe da CEOP, em operação conjunta com a DRFD, conseguiu capturar um segundo envolvido, né? Esse segundo envolvido, ele era responsável por fornecer a arma, né, para praticar o crime. Então ele forneceu a arma para praticar o crime, e uma vez que o crime foi cometido, a própria arma do vigilante foi recolhida com ele também. Então ele foi preso justamente com as 2 armas. Segundo o capitão Lion, em depoimento, os homens afirmaram que a intenção era apenas roubar o revólver do vigilante, mas atiraram nele. O que foi colhido na diligência, na investigação, foi verificado que o objetivo principal deles ali era subtrair a arma de fogo, né, do vigilante, né, porém teve essa consequência, né, então o objetivo deles ali na hora era a arma de fogo dele. O presidente do Sindicato dos Vigilantes aqui de Manaus, Aldeli Bernardo, cobrou as autoridades de segurança pública, já que em menos de 2 dias, 2 vigilantes foram assassinados em serviço aqui na capital. No local que o companheiro foi assassinado tem 2 vigilantes. Por que não colocou 2 ontem? Por que não colocou 2 antes? Com o objetivo de evitar que esse tipo de situação viesse a acontecer. Precisou o companheiro perder a sua vida, uma família ficar enlotada, uma filha ficar órfã, uma mãe perder o filho, para que o shopping e para a GR Segurança tomar as providências? O shopping e a GR são culpados, assim como é culpado o governo do estado e a Secretaria de Segurança, principalmente pela falta de segurança pública na cidade de Manaus. Elias Pinheiro Ladislau foi morto a tiros na noite da última segunda-feira em uma doca do Manauara Shopping. Em nota, o shopping lamentou a morte do trabalhador e disse estar à disposição para colaborar com as investigações da polícia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h20 em Manaus. Olha só, a Polícia Federal prendeu hoje uma mulher apontada como líder de uma quadrilha especializada em roubo de cargas do correio aqui em Manaus. A suspeita foi capturada durante a Operação Tomboril, que cumpriu mandado de prisão temporária e prendeu um aparelho celular e mídias na casa dela, na zona leste da cidade, em Cid. Isso é, segundo a PF, a ação de hoje foi para desarticular criminosos responsáveis por ataques a carteiros e veículos dos Correios que atuam na capital. A investigação já havia identificado vários suspeitos que foram presos em outras oportunidades, faltando somente a líder do grupo criminoso. Olha só, ontem nós divulgamos aqui que a Prefeitura de Manaus tem aí até o dia 31 de dezembro deste ano ainda para retirar todos os flutuantes regulares do rio Tarumã-Açu. É uma missão, hein, Cid? O detalhe, não? É que, coisa. Olha só, 900 flutuantes identificados pela Prefeitura de Manaus no rio Tarumã-Açu. Desses 900, apenas 146 têm a licença Nada a Opor da Marinha, que verifica apenas segurança da navegação e o ordenamento do espaço aquaviário, Cid. Pois é, e esse número de flutuantes legalizados é ainda menor se nós considerarmos a licença do Instituto de Proteção Ambiental, o IPAAM. Apenas 12 flutuantes tem essa licença do IPAAM. Olha só, a verdade é que a ocupação da área pelos flutuantes foi totalmente desordenada e hoje temos ali no Tarumã uma verdadeira cidade flutuante já ali formada, constituída, se brincar, bom.
Está poluindo, né, Cid, a área de preservação ambiental, que é uma área belíssima na nossa cidade. A poluição visual, pelo menos, né? A decisão da retirada aí dos flutuantes até 31 de dezembro deste ano foi do juiz Moacir Pereira Batista. Não há mais como as autoridades fecharem os olhos para essa proliferação irresponsável dos flutuantes nos rios da nossa cidade. Claro, a gente tem aí o Flutua, né, que é o grupo, né, formado, uma associação que está defendendo o lado, claro, dos flutuantes. Sim. Mas já perdemos os nossos igarapés, que estão totalmente poluídos, e não podemos perder agora os nossos rios. Parabéns ao juiz, né, claro, parabéns para o juiz o Moacir Batista, né, pela decisão firme, corajosa de determinar a retirada desses flutuantes irregulares. 18 horas. Olha só, a Justiça determina cumprimento de obrigações em maternidade do governo do Amazonas aqui em Manaus. A decisão atende a uma ação civil do Ministério Público do Amazonas por diversas irregularidades constatadas na maternidade estadual do Alvorada. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. O descaso na maternidade Alvorada inclui a ausência de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, falta de licença sanitária e outras situações que contrariam as normas técnicas, além da falta de pessoal e de leitos para atendimento da população. Esses problemas, que se arrastam desde 2014, até agora não foram corrigidos, mesmo a Secretaria de Saúde do Estado tendo sido advertida quanto a eles. O governo do Estado já havia sido orientado a fazer as correções necessárias indicadas em relatórios do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Vigilância Sanitária, do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Enfermagem, que serviram de base para a ação civil do Ministério Público. A sentença do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Manaus julgou procedente a ação e condenou o Estado do Amazonas a cumprir as obrigações para garantir a regularidade no atendimento e prestação de serviços na maternidade estadual Alvorada. A decisão proferida pela juíza Rebeca de Mendonça Lima foi enviada para comunicação aos órgãos envolvidos. A promotora de justiça Luisandra Xíxaro, titular da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, explica que a cobrança imediata ainda não pode ser feita. Sobre a sentença que julgou procedente uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, que condenou o Estado do Amazonas a realizar cumprimento de obrigações para garantir a regularidade no atendimento de serviço na maternidade estadual Alvorada, vemos que é salutar destacar que essa sentença ainda não teve trânsito em julgado, não podendo ser imediatamente cobrada a execução dos seus termos. Assim que se aperfeiçoar a coisa julgada, ou seja, que o processo chega ao seu termo final, poderemos cobrar essa reforma radical na maternidade em todos os aspectos legais e regulamentares mais ideais, físicos, estruturais, recursos humanos. No entendimento da Justiça, houve negligência do governo e da Secretaria de Saúde do Estado, e isso tem acarretado enormes prejuízos a usuários do sistema público de saúde, em especial crianças neonatais e gestantes. Ainda conforme a decisão da Justiça, os bebês correm riscos devido à falta de segurança e manutenção em diversos setores da maternidade Alvorada. De acordo com a promotora de Justiça, Luisandra Xíxaro, por isso, a partir do trânsito em julgado, o Ministério Público vai atuar fortemente no acompanhamento para que o governo cumpra a sentença da Justiça. Obviamente que, levando em consideração a extensão dos pedidos, o título aí é apenas o início do processo dessa mudança. A partir desse título, trabalharemos extrajudicialmente no acompanhamento do cumprimento da sentença de forma colaborativa com o Executivo na medida do que foi ali determinado. A juíza Rebeca de Mendonça Lima determinou o cumprimento de obrigações que ainda estejam pendentes na maternidade no prazo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil, limitados a 100 dias. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 27 minutos. Olha só, a bancada do Amazonas na Câmara Federal não economizou nos gastos nesse primeiro semestre. Os 8 deputados gastaram juntos R$530 mil com a divulgação de seus trabalhos na internet. Só representa aí 1/3 do valor que foi gasto com a cota parlamentar, Cid. Todo esse levantamento aí foi feito pelo nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos,
que vai falar agora com a gente. Boa noite, Cadu. Esse gasto aí, hein, Cadu? Tá dentro da normalidade ou os nossos deputados abusaram um pouco aí na cota? Fala, Cadu. Tá bem acima da média, viu, Cid? Boa noite pra você, meu querido. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid, eu fiz um levantamento sobre os gastos dos deputados federais do Amazonas, consultando as informações que estão disponíveis, estão públicas no site da Câmara dos Deputados. E a gente volta a falar sobre os gastos com divulgação da atividade parlamentar, porque é uma das áreas que os parlamentares do Amazonas mais geram despesas, Cid. Então, entre janeiro e junho desse ano, a bancada gastou um total de R$528 mil, como você disse. Esse dinheiro foi pago pelos deputados via cota parlamentar, para empresas de comunicação e marketing produzirem e também gerenciarem conteúdos para as suas próprias redes sociais. O único deputado que não usou a cota parlamentar para pagar uma empresa de marketing digital foi Amon Mandel. No topo da lista dos mais gastadores está o deputado Adair Filho, do Republicanos. Ontem a gente falou sobre ele aqui. Ele gastou quase R$194 mil divulgando o trabalho dele nas redes sociais. Dividindo esse valor por 5 meses, de fevereiro a junho no caso, a despesa mensal dele foi de R$38.800, um valor muito alto, exorbitante até. Detalhe-se de Adair Filho não é só o mais gastador da bancada do Amazonas quando o tema é divulgação da atividade parlamentar. Ele também é o maior gastador da bancada do Republicanos na Câmara. O partido tem 45 deputados e Adair Filho conseguiu gastar mais que todos eles, imagina só. Inclusive, Adair Filho gastou muito mais com redes sociais do que o líder do partido, o deputado Hugo Mota, por exemplo. Ele também gastou mais que Marcelo Crivella, gastou mais que Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, gastou mais que Celso Russomano e outras lideranças fortes do Republicanos. E o segundo maior gastador foi o deputado Fausto Júnior, do partido União Brasil. Em 5 meses, ele gastou R$85 mil com marketing digital. Em terceiro na lista, vem o deputado Silas Câmara. Ele gastou aí R$75.600. Depois vem o deputado Saulo Viana, que gastou R$51 mil. O deputado Sidney Leite, que gastou R$50 mil. O deputado Átila Lins, que gastou R$39 mil com divulgação da atividade parlamentar. E o que menos usou a cota parlamentar para pagar o marketing digital de suas redes sociais foi o deputado Capitão Alberto Neto, que gastou R$36.900. Cid, a gente reforça, a gente entrou em contato aí com a assessoria do deputado Adair Filho, né, que a gente fala sobre ele pela segunda vez. Ele não respondeu, a assessoria não respondeu aos nossos questionamentos, mas a gente deixa aberto aqui, né, o espaço para que ele possa se pronunciar. Mas vale a gente frisar, Cid, usar dinheiro público para pagar empresa para movimentar as redes sociais não é crime, faz parte dos gastos da atividade parlamentar que é previsto na Constituição. O que a gente chama a atenção é o custo acima da média. E o deputado Adair Filho abriu a torneira em nome da popularidade dele nas redes sociais. Carlão e Cid. Ei, Cadu, quem tá gastando também aí bastante, tá gastando os tubos. Olha aí, é o presidente Lula, Cadu. Quanto ele gastou no cartão corporativo? Cara, ninguém tem pena do dinheiro público, na realidade, né, Cadu? Então nem aí, fala a verdade. Então nem aí. Pelo visto não, Carlão. Esse aí também tá gastando demais, viu? Entre janeiro e maio, o presidente Lula gastou R$2.600.000 no cartão corporativo em viagens internacionais, viu? A gente vem acompanhando que Lula reforçou a agenda internacional e desde janeiro desse ano ele vem participando de encontros em outros países, reconstruindo relações com blocos econômicos, enfim. E o principal gasto foi com a visita oficial à China, em março. Ele gastou R$1.700.000. Agora detalhe, Carlão, a gente lembra que ele teve uma pneumonia e acabou remarcando a agenda para a semana seguinte, né? Só que os gastos já estavam sendo efetivados no cartão.
E mesmo não viajando, o presidente Lula acabou gastando aí R$860 mil. E quando ele viajou efetivamente, ele gastou R$851 mil, R$9 mil a menos, Carlão. Ou seja, essa viagem para a China rendeu o dobro da despesa. Também teve viagens para Espanha, Portugal, Reino Unido, que renderam aí gastos de R$500 mil. Essas informações foram cedidas pelo governo ao site Poder 360, Carlão, que por meio da lei de acesso à informação obteve algumas respostas. Mas o governo respondeu muito vagamente a pergunta com que Lula gastou esse dinheiro. Apenas disse que foi com apoio de solo, comissaria aérea, telefone, seguro viagem e outras despesas. Na verdade, o que tem chamado a atenção, Carlão, é o tamanho da equipe diplomática dele, né? Que tem sido mostrado nas redes sociais, que é muito grande a equipe. O hotel onde a equipe fica hospedada também chama atenção. Mas, Carlão, a gente precisa fazer algumas reflexões e eu prefiro não ideologizar essa discussão, viu? Gerar munição para um lado e para um outro, porque eu particularmente prefiro analisar os resultados, porque o presidente Lula, ele vem remontando a política externa do Brasil. Ao contrário de Bolsonaro, que viajou pelo exterior, não trouxe resultado algum, ainda mentiu dizendo que gastou pouco. E aí o resultado apareceu esse ano com investigações da Polícia Federal dizendo que o gasto foi muito maior que na era Temer, na era Dilma, enfim. Agora, é isso. Carlão e Cid. Bom, eu fico aqui assombrado, porque diferente do momento que você falou aí do Bolsonaro, ninguém fez barulho nenhum, ninguém discutiu, sabe, não tem provocação de nada, o Lula responde o que ele quer, fala o que ele quer e todo mundo aceita de boa. Eu tô achando essa história muito estranha, mas enfim, é isso? Então vamos lá. E quem tá na berlinda, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Hoje um grupo de deputados e senadores entrou com um pedido de impeachment do ministro. É isso mesmo, Cadu? Vai rolar isso, será? Vai rolar, isso mesmo, Cid. Como a gente adiantou aqui no 18 horas, a bancada da oposição na Câmara e no Senado uniram forças para apresentar um pedido conjunto de impeachment contra o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que está em situação bastante delicada. Ele não conta com o apoio das principais lideranças do Congresso Nacional. Na semana passada, o ministro fez um discurso político ativista contra o bolsonarismo. E os partidos da base bolsonarista reagiram, entendendo que Barroso teria infringido as regras do STF que veda conduta política. Então Barroso é conhecido pelas suas falas, né? Não é só esse discurso que ele fez lá pro pessoal da Uni, dizendo que combatemos o bolsonarismo. Tem aquela história lá do perdeu o Playboy lá em Nova York, né? Sim. Hoje ele foi alvo de duros ataques da oposição durante a apresentação desse pedido de impeachment. Então vamos ouvir o que disse o senador Flávio Bolsonaro, que é líder da minoria do Congresso Nacional. Vamos ouvir. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. Nos 4 anos de governo Bolsonaro, trabalhei incansavelmente para distensionar relações do governo com o Supremo. Perdi a conta de quantas vezes eu tive reunido com ministros do Supremo para mostrar o lado, a cabeça do presidente Bolsonaro, tranquilizá-los de que não havia nenhuma tentativa de ruptura de nada, que ele só queria paz para governar. Algo que ele não teve nos seus 4 anos. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro Supremo. A foto que nós vemos hoje do que fez o ministro Barroso é horrorosa. Mas o filme de tudo que ele já vinha fazendo nos últimos anos é de terror. Ele veio para dentro do Congresso Nacional para trabalhar contra aquela PEC do voto eletrônico com comprovante impresso. Com qual objetivo? Tudo que foi dito aqui já das intervenções públicas do ministro Barroso contra o Bolsonaro. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 36 minutos. Ouvimos aí, né, o Flávio Bolsonaro falando, que é o senador, inclusive, falando aí sobre o ministro Barroso, essa situação toda aí de impeachment, não é isso, Cadu? Tá feia a coisa, hein?
Tá feia a coisa, Carlão. A bronca agora está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É ele quem deve acolher, receber o pedido e acolher ou não, né? E há um movimento muito forte dos partidos de oposição para que ele coloque o pedido de impeachment em pauta no plenário. Se pautar, meu amigo, certamente Luiz Roberto Barroso vai perder. E aí a gente vai ver na história do nosso país o primeiro-ministro do STF impeachmentado pelo Senado Federal. Volto com vocês. Perdão, Cid e Carlão. Valeu, querido. Boa noite pra você. Até amanhã. Valeu, Cadu. Até amanhã. Tchau, boa noite. Gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. 6h37. 18 horas. Esse o melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo por que a Prefeitura de Manaus não vai dar ponto facultativo durante os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo, que começa amanhã lá na Nova Zelândia. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora 6h38, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã já é quinta-feira, hein? Começando o final de semana e a previsão é com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, Carlão, de acordo com o Climatempo, amanhã não muda muita coisa. Teremos sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura variando entre 24 graus na mínima e 34 na máxima. Possibilidade de chuva 8 milímetros, provavelmente 90%. Então, chance alta, né? A umidade relativa do ar atinge máxima de 89%. O nosso Rio Negro baixou mais 4 centímetros de ontem para hoje. Nesta manhã registrava lá no Porto de Manaus a marca de 27 metros e 42 centímetros. Isso tudo aí acima do nível do mar. E atenção, são 6h39. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus não vai dar ponto facultativo durante os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo, que começa amanhã na Nova Zelândia, hein, Cid Soares? O que você acha? Eu tô aqui cheio de dúvidas a respeito de tudo isso, viu? Mas enfim, já o governo federal liberou, né, os servidores públicos da União para assistirem aos jogos. Eu não sei muito dar opinião a respeito disso, porque eu já fui funcionário público, a gente fica meio que... são 2 pesos, 2 medidas, aí é difícil. Sim. Professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, a Michele Aracati, diz que incentivar a população a prestigiar os jogos da Copa Feminina é uma forma de aquecer o comércio. E vamos lá os detalhes, né? Com o Dinera hoje. Ponto facultativo em dias de jogos é comum no Brasil, mas apenas durante a Copa do Mundo masculina de futebol. Foi assim no ano passado e nos demais anos de Mundial masculino, quando os horários de trabalho foram alterados para que as pessoas acompanhassem os jogos. Amanhã começa a Copa do Mundo de futebol feminino na Nova Zelândia, com estreia do Brasil na próxima segunda-feira, dia 24. Mas a Prefeitura de Manaus já bateu o martelo e, ao contrário do governo federal, não vai adotar ponto facultativo e nem vai alterar o horário de expediente nos órgãos públicos municipais durante os jogos da seleção feminina de futebol pela Copa do Mundo. De acordo com a Prefeitura, o expediente nos serviços públicos ocorrerá de forma normal, inclusive durante os jogos da seleção brasileira feminina de futebol. O 18 Horas perguntou ao governo do Amazonas se os servidores do estado serão liberados para assistirem aos jogos da Copa Feminina, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. A professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, diz que incentivar a população a prestigiar os jogos da Copa Feminina é uma forma de aquecer o comércio, a exemplo do que acontece nos jogos masculinos. Se levarmos em consideração a paixão do brasileiro pelo futebol e pela seleção brasileira, e o momento em que um jogo da seleção é um momento de confraternização entre amigos, entre familiares. As pessoas, elas se preparam para os jogos, elas se vestem das cores da seleção brasileira, elas compram bebida, elas compram petiscos, elas fazem, né, toda uma cerimônia, né, toda uma comemoração em relação aos jogos da seleção brasileira. Isso é um impacto significativo no setor de comércio e serviços.
E também eu levo em consideração a questão dos bares, dos restaurantes, as decorações. Então isso impacta positivamente para a economia como um todo, uma vez que movimenta segmentos que são relevantes e que também impactam na geração de emprego e renda. A professora Michele Aracati também acredita que a partir dessa decisão do governo federal, a Copa Feminina começa a ganhar mais prestígio entre a população. O Brasil está no grupo F, junto com as seleções da França, Jamaica e Panamá. Os jogos da seleção feminina de futebol acontecem nos dias 24 contra o Panamá, às 7 da manhã, horário de Manaus, no dia 29 contra a França, às 8 da manhã, pelo horário local, e no dia 12 de agosto contra a Jamaica, também às 8 da manhã, pelo horário de Manaus. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Cid Soares e ouvintes, em 100,7, a Polícia Militar do Amazonas e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizam na manhã de hoje, realizaram uma revista geral nas 5 unidades prisionais de Manaus, olha aí. Pois é, essa ação acontece um dia após a morte de um detento no Instituto Prisional Antônio Trindade, no quilômetro 8 da BR-174. Desde a última sexta-feira, dia 14, as visitas estão suspensas após um atentado contra um funcionário de uma das empresas que administra, a unidade prisional do Puraquequara. O repórter André Meireles acompanhou a operação nos presídios e traz mais informações. Boa noite, André. De volta, qual foi o resultado aí dessa ação nos presídios? Muito boa noite, mais uma vez também a todos que nos acompanham. Isso mesmo, após essa operação de revista nas 5 unidades do sistema prisional aqui em Manaus, isso na manhã de hoje, o comandante da Polícia Militar aqui do Amazonas, o coronel Vinícius Almeida, afirmou que até o momento nenhuma materialidade relevante foi encontrada nas dependências dos presídios, isso aqui na capital amazonense. Essa afirmação foi feita no início da tarde de hoje, durante uma coletiva de imprensa que aconteceu ali no auditório do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Essa operação aconteceu após a ocorrência de uma briga que teve entre 2 internos nas dependências do Instituto Penal Antônio Trindade, que é o IPAT. Isso aconteceu ontem e resultou aí na morte de um detento, que foi, inclusive, assim que aconteceu a briga, um deles utilizou uma arma branca, ele foi ferido e levado ali para o Hospital de Pronto-Socorro Delfim Aziz, na zona norte de Manaus. E isso aí, ele acabou morrendo ali, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Segundo o secretário da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, o coronel Paulo César, as investigações acerca do ocorrido foram realizadas no mesmo dia ontem, no caso pela Polícia Civil do Amazonas e a Corregedoria do Sistema Prisional do Estado. E as ações de hoje, já segundo a polícia, tiveram o intuito de impedir que ocorrências como mortes e rebeliões aconteçam em presídios da capital amazonense, porque, segundo dados, há atualmente 12 mil pessoas privadas de liberdade no sistema prisional do Amazonas, e após a ocorrência há a possibilidade de que detentos sejam transferidos para unidades prisionais federais. O adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que é o DRCO, o delegado Paulo Benelli, os detentos suspeitos de terem cometido o ato que resultou na morte desse preso aí, eles foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, isso aqui em Manaus. Cid Carlão. Valeu, André. 6h45, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que o projeto Castra Móveis está paralisado desde maio. É o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite. Hoje é quarta-feira, tempo e temperatura com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, a madrugada promete ser uma madrugada morna, 24 graus, e teremos a possibilidade também de 8 milímetros de chuva, ainda com 90% máximo de 93% de umidade do ar. É o que temos para hoje. Agora, quando são 6h46, chegou a hora de conferirmos aí as notícias da política local. Vamos direto aí para os bastidores, hein? Lá no cantinho com Cíntia Blink.
trazendo pra gente aí as novidades. Boa noite, Cíntia. Então, as atividades dos castramóveis foram suspensas em maio e até agora não foram retomadas. É isso aí, o que está acontecendo? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, esse projeto Castramóveis, a gente já lembra da deputada Joana Dark, que tem aparecido bastante nas redes sociais e tudo isso. E aí uma coisa leva a outra, as pessoas cobram. E desde maio, como falou Carlão, esse projeto que começou muito bem, atendeu 17 mil animais, mas há 2 meses as atividades estão paralisadas. Então a população está cobrando o retorno do serviço, está cobrando que passe aí nos bairros, que realize a castração gratuita em animais domésticos e tudo isso. Em maio o projeto foi interrompido para reestruturação, mas até agora não há nenhuma resposta, não se sabe, e as pessoas estão sentindo falta um bocado, né? E no interior, uma das unidades móveis de castração foi inaugurada em Presidente Figueiredo há 1 ano, mas nunca funcionou de forma permanente. E assim, mesmo com essas paralisações, não está funcionando, não está atendendo ao público, mas emendas parlamentares estão sendo destinadas a esse projeto. Então, essa conta não está batendo, o dinheiro está indo sabe? para algum lugar, está desviando, é isso? Não sei dizer, né? Só sei que não está funcionando, mas dinheiro tem e dá para fazer, Olha né? aí. Mas não está sendo feito. Cid, Carlão. Blink, olha só você mesmo. E como é que tá essa agenda aí do governador em exercício, Tadeu de Souza? Pois é, o Wilson Lima, governador do Amazonas, tirou uma folga aí de 8 dias, está de licença. E quem assume é o vice, Tadeu de Souza. Para quem não sabe, esse é o nome do nosso vice-governador, Tadeu de Souza. Prazer. Satisfação, né? Ele tá quieto, mas ele prometeu isso mesmo. Falou que não nomearia ninguém, mas também não demitiria ninguém. Ele hoje cumpriu uma agenda aí, mais reforçando o orçamento da Fundação Estadual do Índio. Ele também sancionou uma lei estadual que inclui 16 línguas indígenas como oficiais. Então, além do português, Nhagatu, Tucano e Baniwa. E isso foi realizado em São Gabriel da Cachoeira, que é considerada a cidade mais indígena do Brasil. E a gente segue vendo como é que ele vai se comportar. Mas, por enquanto, digamos que está uma agenda assim tímida. Mas era o que era esperado de um vice que está assumindo ali de forma temporária e tudo isso. É a primeira vez que Tadeu de Souza assume o governo de uma forma mais longa, né? Ele pode estar seguindo orientações também, né? Pode estar seguindo orientações. Ficar de boa aí, né? Também não necessita também fazer grandes ações. Exatamente. Né? Isso, é um teste dele. Muito bem. Tá treinando ser governador. Test drive. Exatamente. Cíntia, olha só, a deputada Alessandra Campelo, ela assumiu a presidência do Diretório Estadual do Podemos, o Partido Podemos. Procede essa informação, Blink? Procede, e essa é uma bola que está cantada há meses, viu? Que a Alessandra Campelo iria assumir o diretório no Amazonas, o diretório regional do Podemos. Eu conversei com ela há meses sobre isso. Ela falou: não sei, não estou sabendo, pode ser que sim, pode ser que não, aquela coisa, né? E aí quando a resposta vem assim, muito vaga, a gente normalmente pensa, é isso mesmo, tá tudo certo. E agora a gente confirma dizendo que sim, a Alessandra foi convidada pelo diretório da Executiva Nacional para assumir a direção do Podemos. Ela vê aí, né? Ela lembra que o Diretório Nacional é comandado por uma mulher, que é a Renata Abreu, e ela também com uma mulher que tem toda uma agenda ligada aí ao combate à violência contra a mulher e tudo isso. Acho que dentro da Assembleia Legislativa, a deputada Alessandra Campelo é a que mais levanta esse tipo de bandeira. E ela assumiu o Podemos. Vamos só lembrar por que ela está no Podemos, né? O PSC, ele foi incorporado ao Podemos. Por isso que ontem eu falei aqui também sobre o vereador Caio André, que é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, assumir a presidência municipal do Podemos. Então, os dois vão assumir, né? Alessandra Campelo e Caio André. Ela no Amazonas, ele em Manaus. E não tem data exatamente, mas é sabido já que os dois estarão juntos. Outra coisa que a gente pode lembrar, que também falei ontem, mas a gente pode lembrar aqui que é importante, é que o Podemos está com aliados do governador Wilson Lima. E é um partido com tempo de TV e com fundo partidário. Portanto, um partido importante, bem forte, relevante, né? Para 2024, que é tempo de eleição. E aí você concorre em eleição, você tem que ter tempo
de TV e dinheiro. Não tem como ir pra briga sem isso. Blink, o Podemos é rodado, né? Já passou aí por várias mãos, né? Não? É verdade. Sim. Ele já esteve na mão de Wilker Barreto, que faz oposição. Agora ele está na mão de Alessandra Campelo, que é justamente o contrário. Também já teve com Abdala Frade, que é mais próximo do prefeito Davi Almeida. Então o Podemos experimentou altas emoções, viu? Ele é bem flexível. Eu não entendo muito qual a ideologia, mas ele tá aí. Ele tá indo. Com quem quer, ele vai, tá junto. E agora tá com a Alessandra Campelo. Então a gente entende ele mais ligado ao governador Wilson Lima e como uma ferramenta mesmo do governador, né? Como tantos outros partidos que o governador conseguiu naquele tabuleiro, assim, trazer para ele mesmo, né? Fazer essa contagem de qual que ele domina. E o governador está muito bem nesse sentido. Ele conseguiu colocar muitos aliados em partidos que tem essa coisa do... O grupo tá forte. Tá forte. Tanto tempo de TV quanto fundo partidário. Então tá jogando bem. É isso? É isso. Posso voltar amanhã? Sim, pode. Amanhã, nesse mesmo horário. Até lá, então. Valeu, Cíntia. Valeu, Cíntia. Boa noite. 6h52, você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos falar dos bastidores do esporte, notícias do esporte, o que temos para hoje, Cid Soares. Você já tá pronto? Já, tem então Flamengo. Vamos lá. Não, calma. Vou começar pela vistoria da Arena da Amazônia e outros 2 estádios que foram... Teve o teste também, né? Trouxe um aumento aí de otimismo entre os dirigentes locais. O presidente da Federação Amazonense de Futebol, a FAF, o Ednailson Rosenha, acompanhou a comitiva durante toda a visita e disse ele, com suas palavras, que 99,9% de certeza que nós teremos aí a seleção brasileira pelas eliminatórias aqui no Amazonas. Até o dia 30 deverá sair essa informação oficial para o povo amazonense, né, se a gente vai ter seleção brasileira aqui ou não. Eu fico com a frase do Rosenha, 99,9% de certeza que teremos sim, talvez Brasil e Argentina em novembro aqui em Manaus. Olha, o técnico Rafael Lacerda bateu no peito e assumiu a responsabilidade pela derrota do Amazonas de virada e que ainda acabou aí, né, uma goleada de 5-1 para o Volta Redonda no Rio de Janeiro, perdendo também a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, mas ele disse, olha, vou reavaliar tudo aqui, e bateu no peito de fato, né? Responsabilidade minha, e levou isso como uma verdade para ele. Eu achei sensacional a atitude. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva aceitou parcialmente, né, o pedido de efeito suspensivo aí feito pelo Vasco e deu uma afrouxadinha na punição imposta ao clube pela confusão ocorrida em São Januário depois do jogo contra o Goiás no último dia 22 de junho. A decisão permite a presença de crianças, mulheres e deficientes na torcida na partida contra o Grêmio, que rola no dia 6 de agosto, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Falou em Flamengo, você no começo, né? Bom, o Flamengo espera ter reforços aí para enfrentar o América de Minas Gerais no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pedro e Bruno Henrique deram passos na recuperação hoje, treinaram normalmente com o grupo e devem aparecer entre os relacionados na próxima partida. A Copa do Mundo Feminina, só para lembrar aí, atenção rapaziada, a Copa do Mundo Feminina começa hoje e todas as seleções já estão na preparação para o Mundial. Marrocos é a primeira equipe árabe, essa história eu achei sensacional, olha, é a primeira equipe árabe a participar de uma Copa do Mundo Feminina, né? Classificação inédita, muito se dá pelo projeto de desenvolvimento do futebol feminino presente no país nos últimos anos. Desde a chegada do técnico Reinaldo Pedros, bicampeão da Champions League feminina com o Lyon em 2021, a seleção marroquina está colhendo frutos aí desse investimento com o vice-campeonato da Copa das Nações Africanas e a classificação para o Mundial. Olha que legal isso. Bacana mesmo. E além disso, olha, quando o Marrocos entrar em campo, a zagueira Nouhaila Benzina será a primeira mulher a utilizar um hijab, né, no torneio, que é uma cobertura, um turbante adotado pela doutrina islâmica, mas que não cobre o rosto com uma burca. Mas você vai ver uma indumentária diferente. Teremos grandes emoções aí. Então, a todos, nosso boa noite, é o que tínhamos para hoje no futebol. No esporte agora. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira a gente está sempre conferindo por aqui os lançamentos da telona. E é com ele, que é o editor-chefe do site Cine7,
Caio Pimenta, é com você agora, hein? Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine 7 e o fim de semana mais aguardado dos cinemas mundiais nos últimos anos chegou. E Manaus, é claro, não podia ficar de fora. O principal lançamento da semana entra em cartaz com mais de 100 sessões diárias. A boneca mais amada do planeta finalmente ganha uma versão em live action. Depois de ser expulsa da Barbie Land por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, a Barbie, vivida pela Margot Robbie, parte para o mundo dos humanos em busca da verdadeira felicidade. A direção fica por conta da Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres e Lady Bird, e o elenco traz o Ryan Gosling, Michael Cera, Emerald Fennell e muitas outras estrelas. Agora uma dica, se você quer assistir Barbie neste fim de semana de estreia, é melhor correr, porque os ingressos estão acabando rapidamente. Porém, esse não vai ser o único lançamento aqui em Manaus. Tem também o novo filme do diretor de Batman, O Cavaleiro das Trevas, A Origem e Interestelar. Em Oppenheimer, o Christopher Nolan traz a história do físico americano e peça-chave no projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O elenco é também repleto de estrelas. O Cillian Murphy é o protagonista, ao lado do Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh e Rami Malek. Agora, se você não quer saber de cinema de shopping, de Barbie, Oppenheimer, fique tranquilo. Tem opção para você lá no centro de Manaus. O Casarão de Ideias traz uma programação especial do Festival 8,5 de Cinema Italiano. Serão exibidos 9 documentários dedicados às artes visuais e aos grandes artistas do país. São obras sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, entre outros. Resumindo, final de semana histórico nos cinemas de Manaus. Tem opção para tudo quanto é gosto. Então não perca, vá aos cinemas e se divirta. Eu volto na semana que vem aqui no 18 horas. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Aí, sensacional, né? Bom, 6h59, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. As autoridades federais e estaduais agiram hoje em Manaus contra um possível cartel dos postos de combustíveis no Amazonas. A ação faz lembrar que a Justiça Federal chegou a condenar vários denunciados pela prática de cartel no estado. Mas em 2017, a 4ª turma do Tribunal Regional da 1ª Região livrou 13 de 15 acusados de cartel no Amazonas. Os réus alegaram nulidade das interceptações telefônicas em competência da Justiça Federal para julgar o caso. O Ministério Público Federal afirmou que os acusados combinavam os preços em acordos clandestinos e ainda boicotavam quem não queria fazer parte do cartel. O processo, que já tem 10 anos, ainda não encerrou. Anos depois, a Assembleia Legislativa do Amazonas fez uma CPI para investigar o mesmo problema e também não deu em nada. Ora, nada impede que os consumidores desconfiem, e com razão, da prática de cartel. Afinal, os preços em Manaus continuam praticamente idênticos em todos os aspectos e pontos. 18 horas. 7 em ponto. Cid, boa noite. Boa noite. Tamo junto aí. Até amanhã, se Deus quiser. Pode ir. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.